Capítulo 11. O caso Jefté. Cura pela palavra de Deus para a rejeição. Livro de Juízes, capítulo 11, versos de 1 a 11. Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe, porém, era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que, quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: "Você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa." Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo, ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté: "Venha comandar os exércitos dos israelitas na guerra contra os amonitas." Jefté, porém, disse: "Ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Porque precisamos de você." Foi a resposta dos líderes de Gileade. "Se você comandar as nossas tropas contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade." Então Jefté perguntou-lhes: "Vocês garantem que, se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade?" "Prometemos isto diante do Senhor," responderam os oficiais de Gileade. "O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme a sua palavra." Assim, Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. Sentir-se enjeitado, jogado na lata de lixo da vida, é algo que machuca e deixa marcas. Essas normalmente perseguem-nos ao longo dos anos, condenando-nos a um estado permanente de medo, tristeza e revolta. Não há quem não tenha passado por alguma experiência de rejeição. Contudo, para determinadas pessoas, isso constitui-se em algo fortemente traumático e passa a representar um sério problema para sua autoestima e seus relacionamentos. Você já se sentiu rejeitado, descartado, posto de lado? Já experimentou o desprezo de seus pais, dos colegas da escola, da namorada, do esposo, dos irmãos? Houve um homem, chamado Jefté, que se sentia exatamente assim. Sua história nos ajuda a entender melhor a rejeição, o que é, o que causa e como pode ser superada. As marcas da rejeição. Jefté era rejeitado e aparentemente marcado pelo destino para ser infeliz. Seu pai era muito importante, possuía riquezas e projeção social. Essas são as primeiras informações que a Bíblia apresenta a respeito de Jefté. Parece tratar-se de um israelita privilegiado. Entretanto, o texto logo se encarrega de colocar as coisas nas suas reais perspectivas. Era então Jefté, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Verso 1. Porém, é uma palavra pequenina, mas com grandes implicações. Muitas vezes, ela se intromete como um estraga-prazeres, jogando por terra nossos sonhos e anulando todas as disposições que nos eram favoráveis. Existia um porém no caminho de Jefté. Existe algum no seu? Jefté era um homem valoroso, filho de um cidadão influente. Porém, sua mãe era prostituta. Portanto, seu nascimento não estava nos planos de nenhum de seus pais. Pelo contrário, representava um verdadeiro transtorno para ambos. Ainda no ventre materno, ele já carregava o estigma de ser filho ilegítimo, e isso deveria acompanhá-lo até seu último dia na face da terra. Mesmo antes de vir à luz, já fora rejeitado. Pois bem, precisamos saber que o feto, embora não seja capaz de falar ou pensar e ainda não tenha sido totalmente formado, já é capaz de perceber os sentimentos e expectativas que seus pais nutrem em relação a ele. O profeta afirmou: "Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome." Profeta Isaías, no capítulo 49, verso 1.
Durante a gravidez, mãe e filho compartilham não apenas do mesmo alimento e do mesmo ar, mas de sensações, desgostos e sobressaltos comuns. Há marcas que se instalaram em nós quando ainda estávamos no útero materno e que podem acompanhar-nos e assombrar-nos durante anos. Conheci uma jovem senhora que tivera sua segunda filha, uma linda menina. Aquela gravidez, contudo, não fora planejada. A mãe se ressentira a princípio, pois a vinda fora de hora de um bebê frustrava alguns de seus planos, como trabalhar fora e estudar. Mas conformou-se e procurou dar à filha a melhor acolhida possível. Engoliu o ressentimento e, bem, onde você imagina que ele foi parar? Quando a criança nasceu, começou a apresentar diversos problemas. Recusava-se a mamar, não dormia direito, estava sempre irritada e chorando. Além de tudo isso, perdia peso rapidamente. Os pais, preocupados, levaram-no a diversos pediatras, mas eles não conseguiam descobrir doença alguma nela. Por fim, um médico mais sagaz chamou a mãe em particular para perguntar: "A senhora não estava desejando ter essa menina, não é mesmo?" Ela assentiu, surpresa, e quis saber dele como descobrira isso. Ele respondeu: "Sua filhinha não tem nenhum problema físico, mas ela sentiu, ainda no ventre, que não era desejada. Ela sentiu-se rejeitada. A senhora está rejeitando a sua filha, por isso ela se recusa a viver. Ela não precisa de remédios, mas de muito amor e total aceitação." Foram palavras muito duras para uma mãe ouvir. Ela foi para casa, orou e chorou muito, e no íntimo do seu coração aceitou incondicionalmente a filha que Deus lhe dera. Foi uma experiência difícil e dolorosa, mas necessária, porque dali em diante tudo mudou. A menina começou a alimentar-se, a dormir normalmente, a mostrar-se mais calma e a ganhar peso. Hoje é uma jovem feliz no seio de uma família feliz. Mas a sua história mostra que a rejeição pode ser uma das feridas que mais precocemente se instalam no coração do ser humano. Além de ser rejeitado pelos pais e pela sociedade, antes mesmo do seu nascimento, Jefté atravessou mais um momento difícil. Já rapazinho, foi escorraçado pelos irmãos mais novos. Os filhos legítimos de Gileade expulsaram-no de casa. "Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher", eles lhe disseram. Os moradores da cidade, movidos pelo preconceito, apoiaram tal decisão. Ninguém moveu uma palha para intervir em seu favor. Aos traumas antigos somavam-se novos. Era rejeição sobre rejeição, empurrando Jefté na direção perigosa de uma vida dominada pela revolta. As consequências da rejeição. Geralmente, quem sofre algum tipo de rejeição acaba por rejeitar-se e também aos outros. A Bíblia diz que Jefté fugiu para a terra de Tobi, um principado aramaico situado a leste do rio Jordão e ao norte de Gileade. Parece que o lugar onde ele escolheu viver refletia bem o estado do seu coração. Tobi era um deserto, um lugar árido, inóspito, selvagem, solitário. Não é interessante como muitas vezes tornamos o local em que vivemos num retrato exato de nossa alma? Várias pessoas, ao sentirem-se rejeitadas, abandonam a família, os amigos e a igreja, passando a frequentar lugares perigosos e deprimentes, como que dizendo no seu interior: "Eu não mereço coisa melhor." Os sucessivos golpes haviam transformado Jefté num revoltado. O texto sagrado conta que homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Ele enveredou pelo caminho do crime. Formou um bando com outros tão amargurados quanto ele, no meio dos quais ele se sentia bem. Juntos passaram a assaltar as caravanas, os viajantes e os pequenos povoados, espalhando o medo e o terror por onde iam. Ali, Jefté podia não ser amado, mas certamente era respeitado e temido. Essa era sua resposta à sociedade, aos pais, aos irmãos, aos conterrâneos e a todos que o haviam enjeitado, que o haviam feito sofrer. Era a sua vingança. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho, diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 14, verso 10. As ruas de nossas cidades estão cheias de Jeftés.
gente que foi desprezada, magoada, ferida e que fez da revolta e da rebeldia o seu jeito de sobreviver. Adolescentes e jovens que tentam, através das drogas, das gangues e da delinquência, dar o troco ao mundo e mostrar-lhe o quanto os fez sofrer. Meu amigo, as marcas da rejeição o têm empurrado na direção da amargura e da revolta? Jefté estava tomando o rumo suicida de tantos outros que, rejeitados pela família e pela sociedade, afundam-se num mar de autopiedade, de mágoa, ressentimento, violência e dor. Eles pensam assim: todos me rejeitaram, rejeitarei todos. Deus me rejeitou, rejeitarei Deus. E é claro que, agindo dessa maneira, vão se tornando cada vez mais infelizes. O maravilhoso, no entanto, é que a situação de Jefté alterou-se radicalmente. De fora da lei, ele passou a ser herói nacional, de bandoleiro a juiz de Israel, com direito a figurar na seleta galeria dos heróis da fé do Velho Testamento. Em Hebreus, capítulo 11, verso 32, vemos o nome de Jefté. Ele quebrou as algemas da rejeição e descobriu seu verdadeiro valor. Nosso Deus é aquele que joga por terra todas as previsões, diagnósticos, prognósticos, expectativas e profecias dos homens. As circunstâncias da vida de Jefté e o modo como ele reagiu a elas o haviam condenado a uma vida triste e recalcada. Mas o Senhor rasgou esse veredito e decidiu escrever um novo final para a história dele. E assim como ele, todos os que se sentem rejeitados podem modificar a sua situação com a ajuda divina. Um poema de Robert Browning diz: tudo quanto não pude ser, tudo quanto os homens ignoravam em mim, disso fui digno diante de Deus, cujas rodas amoldaram o vaso. Você está disposto a escrever com Deus um final feliz para a sua história? Respostas à rejeição. O filósofo Jean-Paul Sartre disse certa vez: não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Só quando assumimos a responsabilidade por nossa vida, podemos passar de vítimas a agentes. Aí damos a volta por cima e apresentamos à rejeição uma resposta diferente daquela que é oferecida pela mágoa e pela revolta e que acaba nos conduzindo à autodestruição. O Deus eterno possui a resposta para os questionamentos daqueles que se sentem rejeitados, postos de lado, discriminados. A resposta à rejeição dos pais é o fato de que estávamos nos planos de Deus. Antes de sermos concebidos no ventre materno, fomos gerados no coração de Deus. O Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Desde a eternidade ele nos conheceu, chamou-nos pelo nome, quis que existíssemos, sonhou conosco, planejou grandes coisas para a nossa vida, providenciou o sacrifício do próprio Filho para a nossa redenção. No fundo, nenhuma gravidez é indesejada, porque ela foi desejada por Deus. Talvez você não estivesse nos planos de seus pais, mas certamente estava nos planos do Senhor. A resposta à rejeição dos homens é o fato de que Jesus também conheceu a rejeição. O amoroso e perfeito Filho de Deus foi rejeitado por seus contemporâneos e ainda hoje o é por muita gente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Livro de Isaías, capítulo 53, verso 3. Então, preste muita atenção. A rejeição nada tem a ver com o nosso verdadeiro valor. As origens e as razões dela não estão em quem é rejeitado, mas naquele que rejeita. Cristo não foi enjeitado por defeitos que porventura tivesse, mas por causa da dureza do coração dos homens. De modo semelhante, você é uma pessoa de muito valor e se alguém o rejeitou, esse alguém tem problemas, e não necessariamente você. A solução para o sofrimento causado pela rejeição é o fato de que Jesus também a experimentou. Ele sabe exatamente como nos sentimos.
Seus irmãos disseram que ele estava louco e os fariseus o taxaram de endemoniado. Os moradores de Nazaré quiseram jogá-lo do alto de um precipício e os de Jerusalém levaram-no à cruz. Portanto, se você quiser desabafar, chorar, abrir o coração diante de Jesus, saiba que ele o compreende. E não será com os ouvidos frios de um especialista teórico que ele o escutará, mas com a atenção de quem sofreu na carne injúrias iguais ou piores do que as que você sofre. E tudo por amor a você. Ele compreende a nossa dor porque também a sentiu e sabe aliviá-la e vencê-la. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. O remédio para as marcas deixadas pela rejeição é o fato de que Deus pode transformá-las em bênção. Parece incrível, mas isso é um milagre da graça recicladora do Senhor. Essa transformação pode ser observada na própria experiência de Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra, a angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Livro de Salmos, capítulo 118, versos 22 e 23. Nossas experiências de rejeição nas mãos de Deus podem tornar-se instrumentos poderosos para uma vida útil e vitoriosa. Afinal, foi graças ao seu treinamento nas batalhas do deserto que Jefté veio a ser o israelita mais capacitado para conduzir seu país numa guerra de libertação. Como bandoleiro, ele aprendera a lutar. Por isso, os anciãos de Gileade o convidaram para ser seu líder, e foi assim que ele derrotou o exército dos amonitas. Como lhe foram valiosos agora aqueles passados anos na terra de Tobi. E quem poderia imaginar que aquela fase tão difícil da sua vida lhe seria útil mais tarde? Ninguém, nem ele próprio, apenas o Senhor. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18, verso 30. Aleluia! De bandoleiro a juiz, de lixo a tesouro, Deus pega os homens rejeitados, recicla e transforma, para a nossa alegria e para a glória do seu santo nome. A rejeição hoje é um dos males emocionais mais comuns em nossa sociedade. Vivemos num mundo agitado, desumano, materialista e consumista, que trata os indivíduos como se fossem mercadorias. Temos um mundo que rejeita quem não passa pelo rígido controle de qualidade das formas que produzem pessoas sempre iguais e vazias. Mas Deus não busca o homem coisa, o homem objeto. Ele valoriza o homem gente. O ser que um dia criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Meu amigo, ele o valoriza. E ainda que todos tenham desistido de você, como fizeram com Jefté, o Senhor acredita no seu valor e traça projetos para a sua vida. Jefté tornou-se um dos grandes heróis de Israel, um general cujas façanhas militares foram contadas através de gerações e gerações de israelitas que se sentiam orgulhosos dele. Quando foi que a vida desse homem começou a mudar? Em que momento precisamente desenhou-se a sua vitória? Transformaram-se os seus sentimentos? Ocorreu a sua libertação? O texto bíblico assinala esse exato instante. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Verso 11. Jefté disse todas as suas palavras a Deus. Abriu o coração, confessou as mágoas, expôs as feridas, rendeu a vida. Finalmente, pôde tomar consciência de que o Senhor não era seu inimigo, e sim um aliado fiel. Decidiu fazer as coisas do modo divino e não do seu próprio jeito. Sim, Jefté proferiu todas as suas palavras a Deus em Mispa, e Deus o curou. Que tal agora proferir todas as suas palavras para Deus?